Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é dia 24 de julho de 2021 e a gente dá início aqui a mais uma aula, né, do nosso Team Fabiana Pérez para o concurso da SEAP, aqui no Pará. E a gente vai trabalhar mais um tópico do nosso edital. Eu gostaria que os alunos que estão matriculados no Team SEAP verificassem lá, naquele cronograma que eu encaminhei para vocês no dia que vocês se matricularam, tá certo? E já vão riscando aquilo que a gente já trabalhou. Coloquei lá para vocês, inclusive, ao final, que o cronograma ele é sujeito a modificações, mas nós vamos trabalhar todos os tópicos. Então, eu não sei se vocês já imprimiram aquele tópico, já imprimiram aquilo ali, marquem lá o que nós já fizemos. Na última aula, alguns alunos me reclamaram dizendo que não estavam vendo a minha imagem. Pessoal, você não estava vendo a minha imagem porque você não me fixou na tela, entendeu? Quando você me fixar na tela, você vê a imagem. É possível que você veja a imagem do slide e a minha imagem falando ao lado. Só confirme para mim se vocês estão conseguindo ver tudo isso. De preferência, deixe em grande a imagem do slide. Se alguém não estiver vendo, já fala comigo aqui, para eu tentar te explicar novamente. Tá certo? Então, vamos lá. Só para a gente fazer uma recapitulação do que nós vimos. Aqui, nós já conseguimos iniciar. Nós tivemos uma aula que nós começamos tratando sobre objeto e aplicação da lei de execução penal. Nós trabalhamos o seguinte, nós falamos que a execução penal, ela tem os objetivos de quê? De efetivar as disposições da sentença ou da decisão criminal. Tem o objetivo, né, de determinar, de possibilitar, proporcionar condições de harmônica integração social do condenado e do internado. Isso cai na sua prova. Gente, numa prova de redação, você já começa assim, que a legislação brasileira entende que deverá ser promovida a ressocialização de modo a proporcionar uma harmônica integração social do condenado e do internado. Tendo a lei de execução penal, tendo a execução penal, o objetivo de efetivar as disposições da sentença da decisão criminal. Vocês estão vendo a importância de você fixar esses entendimentos que estão aí no seu material e fixar ele de forma a você formar parágrafos, entendeu? Você já pensar na sua redação. Em qualquer tipo de redação, você já começaria dessa forma, qualquer redação que você tratasse sobre a lei de execução penal. Vai falar sobre a comunidade LGBTQI no cárcere? Você pode falar dessa forma. Você vai falar sobre a mulher, a gravidez, a maternidade no cárcere? Você vai falar sobre isso, entendeu? Então, muito importante. Outra coisa, nós já estudamos, né, que a execução penal, que a pena ela tem uma tríplice finalidade. Quais são elas? Olha aí no seu material. Uma retributiva, que é aquela história do toma lá da cá, você violou a lei, você vai ter que sofrer os rigores da lei. Uma preventiva geral, que é aquele momento em que você verifica que há uma possibilidade de uma pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos ou multa em razão de uma atitude que você vai tomar e você já fica aquela história, não, eu não quero ir preso. Ou a preventiva especial, que ela vai atuar em que situação? Na prevenção à reincidência. A pessoa, ela comete o crime, ok? E ao ser aplicada a ela a pena, quando ela está cumprindo a pena, ela já fala, olha, eu não quero novamente perder o meu status libertatis, entendeu? Eu não quero mais ir preso. Então, essa é a prevenção especial. E a prevenção reeducativa, que é aquela prevenção que realmente está mais tratada ali na fase mesmo de ressocialização, né, pessoal? Que é o momento em que o Estado vai trabalhar para tentar amenizar ou consertar os erros que ele diretamente teve com aquela pessoa que transgrediu a lei, tá certo? Nós vimos isso também. Falamos sobre os princípios orientadores da execução penal, tá certo? Falamos já sobre o estado de coisas inconstitucional. Eu aposto muito
num tema de redação relacionado à própria execução da pena, ok? Até porque, pessoal, nós vamos ter 4 questões só de LEP na nossa prova, e os conhecimentos específicos que tratam situações relacionadas a pontos muito sensíveis da vida dentro do cárcere, né? Todos estão relacionados ao estado de coisa inconstitucional. Quem não assistiu essa primeira aula, assista a primeira aula para você fixar mais na sua mente, fixar mais na sua memória o que é o estado de coisa inconstitucional. É realmente aquela violação sistêmica, aquela violação generalizada, continuada, contínua do próprio Estado aos direitos humanos, aos direitos fundamentais estabelecidos na nossa Carta Magna. É a Constituição Federal sendo violada pelo próprio Poder Executivo, no momento em que ele tem a obrigação de colocar em prática políticas que são capazes de proporcionar realmente os verdadeiros fins da execução penal. E ele não faz. É uma violação sistêmica, é uma violação reiterada, é uma violação generalizada. Eu ainda indico para vocês que, por exemplo, se vocês fossem falar sobre a maternidade no cárcere, que pode ser uma realidade na sua prova de redação, você fala sobre aquilo que eu falei lá no começo, né? E você trata sobre os direitos que tem, quem está matriculado no Fernanda Pérez já teve, acho que possivelmente essa aula, se não teve, vai ter, e aqui nós vamos ter também, tá? No nosso curso específico. Mas a gente tem que tratar sobre o estado de coisas inconstitucional. Por quê? Porque nós temos uma linda legislação, mas uma violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais. Ou seja, o Estado sabe o que deve fazer, mas não faz. Entendeu? Olha aqui, ó. É uma incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura. Transgressões a exigir atuação não apenas de um órgão, mas sim na pluralidade de autoridades. Então, isso é importante você tratar no momento da sua redação do concurso, porque com certeza vai vir algo relacionado à realidade intramuros, tá, pessoal? Precisamos saber tratar sobre isso. Aqui, né, eu trouxe para vocês julgados, tá certo? Que eu ainda tirei lá, ainda deixei aqui embaixo para vocês, lá do Dizer o Direito, que vai sustentar muito a sua argumentação no momento de escrever. Gente, eu sempre indico para vocês aulas de redação, né? Inclusive, deixa eu só abrir aqui para vocês, no dia 30, eu vou realizar uma oficina, né? Você está convidado, veja lá que eu estou divulgando no meu Instagram, uma oficina onde eu vou te ajudar a você ser seu próprio mentor, né? Eu vou te ensinar como eu organizo meu estudo, como eu organizo meu material, como eu visualizo uma informação, como eu faço o meu resumo, como eu faço as minhas revisões, né? Como eu monto meu quadro de horários, como eu estabeleço isso. E uma das coisas que eu vou falar para vocês é, determinadas matérias não tem como a gente estudar sozinho, né? No caso de muitas pessoas, a maioria delas, né? Mas a redação é uma. Só que nada vai adiantar você ter o melhor professor de redação do mundo se você não tiver leitura. Você vai falar sobre o estado de coisa inconstitucional sem saber o que é o estado de coisa inconstitucional? Você acha que você pode ir para a sua prova sabendo só que é uma violação generalizada e sistêmica dos direitos fundamentais dentro dos muros, intramuros, intracárcere? Você não vai conseguir. Então, aqui eu deixei e eu li também, eu trabalhei na aula, então assistam novamente essa aula, quem tiver oportunidade, sobre a situação do sistema carcerário e o estado de coisa inconstitucional. Não vá logo, olha só, não desacreditem no que eu estou falando. Eu preciso que você fixe essa ideia agora, neste momento, porque quando chegar na tua prova, você vai precisar dessa ideia já firmada na sua cabeça. Tá? Então, aqui as armas eu te dei, o seu material está muito bem organizado com relação a isso, e nós tivemos uma aula específica. Realizamos alguns exercícios, né? Aí nós trabalhamos também o quê? Né? Nós trabalhamos que a execução penal, pessoal, ela é um ramo autônomo. Só um minutinho. Que ela é um ramo autônomo do direito
do direito público, tá? Que ela se utiliza, que ela tem como objetivo, que ela se ocupa com o quê? Na efetivação da pena aplicada, entendeu? Ela tem princípios próprios que estão intimamente ligados ao direito penal e ao processo penal. Mas, lembrando sempre que não está vinculada que ela não está dependente do direito penal e do processo penal, porque ela é um ramo autônomo. Ela tem um regramento próprio, ela tem regras próprias, ela tem princípios próprios, ela não está codificada, mas ela está legalizada, ok? Vimos também nas nossas últimas aulas a situação de que nós temos, pessoal, grande atuação de uma atividade administrativa quando a gente trata da situação relacionada à execução da pena. Que eu tenho muitas das situações que nós vamos ver hoje, inclusive, em que o próprio diretor do estabelecimento prisional tem a possibilidade de aplicar sanções, de interditar direitos do apenado sem que ele precise de um apoio jurisdicional. São matérias que não são reservadas à reserva jurisdicional. Ou seja, ele vai poder aplicar determinadas sanções, vai poder restringir determinados direitos do apenado sem que precise de autorização judicial. Outras situações relacionadas a isso que demonstram uma característica administrativa da execução penal é que o próprio diretor do estabelecimento prisional, ele tem como, pessoal, organizar a execução penal sem que ele tenha necessidade de autorização judicial. Como, por exemplo, a divisão de presos em celas, o horário das refeições, o horário dos banhos de sol. Tudo isso, quem vai realizar é o diretor do estabelecimento prisional, de acordo com a realidade. Essa que é a verdade. No entanto, mesmo que eu tenha uma situação que demonstre cabalmente que eu tenho uma aplicação administrativa, a execução penal, ela tem feições puramente jurisdicionais. A execução penal, pessoal, ela não deixa de ser um processo jurisdicional, mesmo que ele esteja vinculado a uma atividade administrativa, que é responsabilidade do próprio Poder Executivo. Isso é muito cobrado em prova, eu preciso que você massifique essa informação, tá bom? Outra coisa, há quem diga em questões de prova, e aí, claro, com alternativas erradas, que a execução penal ela serve somente para o preso condenado. Não. Tudo que nós temos na LEP, Lei 7.210 de 84, cabe para o preso provisório, cabe para o preso condenado. Claro, cada um dentro da sua realidade, ok? Então, muito cuidado para você não ir para a sua prova imaginando que é o que tem na LEP é somente para condenado. Não, também para preso provisório. Tá certo? Vimos também aqui uma situação, pessoal, nas nossas primeiras aulas que nós tratamos de LEP, estou fazendo uma grande revisão aqui, tá, pessoal? Uma grande revisão. É o momento do início da execução penal. Gente, hoje mais do que nunca, mais firmado o entendimento pelos tribunais superiores, né? A lei já falava sobre isso, mas pelos tribunais superiores, é que a execução penal, ela vai se iniciar. O que é execução penal? É a execução da pena que foi aplicada lá pelo juiz da fase de conhecimento. Ele aplica uma pena na sentença, eu tenho que executar essa pena, tá certo? E nada mais firmado agora de que a execução penal, ela se inicia com trânsito em julgado da sentença penal condenatória, certo? Esse trânsito em julgado é a petrificação da execução penal. É aquele momento, pessoal, em que a execução, da sentença condenatória. É aquele momento em que eu não posso mais haver qualquer modificação do status de condenado dele. Então, é com trânsito em julgado. Aí vai ser imposto uma pena privativa de liberdade, ou seja, eu vou privar ele da liberdade que ele estava. Ou eu posso restringir direitos, ele se mantém livre, mas com direitos restritos, certo? Ou então em sentença absolutória imprópria. O que é sentença absolutória imprópria, pessoal? É aquela que impõe medida de segurança. É aquela, pessoal, em que eu vejo que a pessoa ela é um inimputável, mas que ela precisa de tratamento ambulatorial.
Eu não condeno um inimputável, eu o absolvo impropriamente, tá? É essa a sentença condenatória do inimputável, tá certo? Aqui eu trouxe para vocês aquela celeuma do STF, do tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco, da possibilidade de eu iniciar a execução da pena antes do esgotamento dos recursos, somente quando eu tivesse uma a manutenção em segundo grau da sentença penal condenatória. O juiz de primeiro grau condena, o tribunal mantém. Mas a pessoa vai e entra, né? Ela recorre aos tribunais superiores. Pessoal, nesse sentido, antigamente, há pouco tempo atrás, entendi o seguinte: olha, se foi mantido em segundo grau, tranquilo, bora iniciar a execução da pena, mesmo que ele esteja brigando lá nos recursos extraordinários, no STF ou no STJ, tá certo? Hoje não. Hoje bateu o martelo. Se ainda couber recurso, se ainda estiver discutindo a matéria, seja ela dentro do seu mérito, ou seja ela processualmente, vai ainda ser mantido o status de liberdade, a não ser que eu tenha os requisitos da prisão preventiva, e aí o juiz, ao manter essa decisão, vai ter que dizer, olha, estou mantendo ele preso não para ele iniciar a execução da pena, estou mantendo ele preso porque ele em liberdade, coloca em risco a garantia da ordem pública, da ordem econômica, enfim. Então, aqui depois vocês olham. Falando sobre suspensão dos direitos políticos, senhores. Ao tratar da suspensão dos direitos políticos, eu deixei claro para os senhores que ninguém é caçado, não se caça direitos políticos. Gente, muito cuidado, porque vai ter questões na sua prova que vai ser simplesmente aquele canto da sereia, tá? Ou seja, ela vai falar bonito, vai iniciar e vai ter uma palavrinha que vai atrapalhar a sua vida. Então, ele vai dizer que os condenados em geral têm os seus direitos políticos cassados, mas não os presos cautelarmente. E você vai olhar aquela questão e vai achar, essa questão está correta. Não. Levem, anote no seu caderno. Direitos políticos não podem ser cassados, eles são suspensos. Mas prestem muita atenção. Essa suspensão, ela se dá na sentença condenatória transitada em julgado, ok? E os presos provisórios, os presos cautelares, aquelas pessoas que estão com prisão preventiva decretada, mas ainda não tem sentença, aquelas pessoas que estão com prisão temporária decretada, essas pessoas não perdem a possibilidade de votarem, de exercer a cidadania, tá bom? Tanto é que o TSE já determinou que nos estabelecimentos onde haja presos provisórios ou menores internados, né, pessoal, acima de 16 anos, que haja sessões eleitorais. Sim, sessões eleitorais. Para quê? Para que essas pessoas possam exercer o direito à cidadania, tá certo? E aí, eu também não posso, e aí eu trago para vocês um trecho do livro do professor Rogério Sanches, onde fala que impedir o condenado provisório de votar não fere apenas os seus direitos, mas também o direito a ter, a população toda ter eleições livres, o direito às suas eleições livres, tá? Então, levem para sua prova que só quem não vai poder votar é preso condenado, beleza? Vimos aqui, pessoal, também a necessidade de participação social no movimento de ressocialização, né? Que o Estado ele tem que recorrer à cooperação da comunidade nas atividades de execução da pena, tá? E também na medida de segurança. O Estado não vai conseguir fazer nada sozinho, tá certo? Outra coisa que nós tratamos, pessoal, é a classificação dos condenados. Os condenados, pessoal, para a gente ter realmente um procedimento de individualização da pena, eu saber realmente como eu vou ter que trabalhar com determinada pessoa, é eu saber quem é o meu condenado, é eu conhecê-lo pelo nome, é eu conhecê-lo pela sua personalidade, pelos seus antecedentes, vai haver a necessidade de ser feita uma classificação. Essa classificação, pessoal, gravem aí, está na sua tela. Você está vendo aí na sua tela, tá bom? Que os condenados vão ser classificados de acordo com seus antecedentes e personalidade. Cuidado, ao invés de... Só um minutinho, gente. Que os condenados, pessoal, eles vão ser classificados, vai cair na sua prova, sobre seus antecedentes e culpabilidade. Você vai dizer, não, eles são classificados conforme os seus antecedentes e personalidade. Eu preciso conhecer a personalidade de alguém para eu saber como eu vou lidar com essa pessoa.
é essa a necessidade que nós temos, tá bom? E aí, pessoal, há duas situações aqui. Eu preciso verificar aqueles presos que são presos condenados a pena privativa de liberdade, ou seja, prisão. Estou privando a liberdade dele. A classificação desses presos vai ser feita de uma forma. E de presos, as pessoas que estão condenadas a penas restritivas de direito não vão ser classificadas dessa forma. Na verdade, nem vai haver uma classificação, entendeu? Então, vamos lá. Para preso privativo, com pena privativa de liberdade, a classificação será feita, dá uma olhada aí no seu artigo 6º da sua LEP ou no seu próprio material. Gente, o material que eu produzo para vocês, eu estou adaptando a letra de lei, eu estou colocando informações importantes, eu estou destacando para vocês até em caixa alta, grifando, colocando em destaque aquilo que eu acho mais importante. Então, esse material está extremamente completo. Fabi, você pegou da onde? Não, eu montei para vocês, estou dando a minha palavra, está sendo montado com o meu trabalho mesmo, eu estou montando para vocês com todo carinho, tá? Então, preste atenção aqui. Essa comissão técnica vai ter que montar um programa individualizador. Por quê? Eu preciso conhecer individualmente cada pessoa, pessoal. E esse programa individualizador vai ser montado por uma comissão. E os presos privativos de liberdade, com a pena privativa de liberdade, essa comissão é formada, dá uma olhada, pelo diretor do estabelecimento prisional, cai na sua prova como é formada essa comissão técnica de classificação para presos com pena privativa de liberdade. Mínimo de 2 chefes de segurança, um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social, tá bom? Agora, quando nós tivermos presos com, condenados com pena restritiva de direito, a comissão ela vai atuar junto ao juiz da execução penal. E não vai ser formado dessa maneira. A comissão vai ser formada, pessoal, por fiscais do serviço social. Olha aqui, coloquei para vocês. Dá uma olhada que está aparecendo aí na sua tela já, bem montadinho. Olha aqui, para a pena privativa de liberdade, a comissão vai ser formada, como eu falei, 2 chefes do serviço, um psiquiatra, um psicólogo, um assistente social, e pelo diretor do estabelecimento prisional, que será o presidente dessa comissão. Agora, para os outros casos, e você pode puxar uma setinha aí, para os outros casos, ou seja, a pena restritiva de direito, essa comissão vai atuar junto ao juiz de execução penal, mas não vai ter essa mesma formação. Ela vai ser formada por fiscais do serviço social. Gravem isso na sua memória, senhores. Gravem isso na sua memória, por favor, ok? Uma coisa importante, pessoal. A comissão ela vai ter que montar esse programa individualizador, tá certo? Só que aí, para montar esse programa, ela vai poder agir de diversas maneiras. E uma delas, pessoal, é examinar o condenado. É fazer uma anamnese, é conversar, é entender o que teve no passado dele. Olha aí outra coisa. Só um minutinho, gente. Outra coisa, vai poder entrevistar pessoas do convívio daquele preso. Deixa eu saber como ele é, como é a personalidade dele, se é uma pessoa fácil de lidar, se não é uma pessoa que eu vou ter complicação no momento de conversar, entendeu? Vai poder requisitar dados e informações sobre o condenado a repartições dos estabelecimentos prisionais, privativos também. Imagina, por exemplo, privados, perdão, que ele já trabalhou, vamos lá, a Edileia está presa, né? Mas a Edileia já trabalhou numa escola. Poxa, alguém me fala como a Edileia era, né? Pode perguntar? Pode. Ela já foi presa quando era menor de idade, então eu vou requisitar esses dados lá do estabelecimento prisional em que ele estava. Então, qualquer outra diligência pode ser realizada com essa finalidade, tá? E é a importância do princípio da individualização da pena. É pensar que a pena é igual uma mentoria, pessoal. Se você faz uma mentoria que tudo é igual para todo mundo, tá errado, não é mentoria, tá certo? Alguém te vendeu um cronograma, aí é outra história. Mas você precisa de chegar e falar na sua mentoria o seguinte: olha, eu tenho essa realidade, eu tenho essa dificuldade, então monta um programa dentro dessas possibilidades para mim. Sim, um programa individualizador. Para quê? Para você poder estudar. Mas, atenção,
O que acontece? A grande problemática é que várias mentorias que eu já vi por aí, elas trabalham da mesma forma para todo mundo. E está errado. Você não consegue atingir o melhor, né? O seu objetivo de que é fazer realmente a pessoa entender um jeito de estudar, se organizar, enfim, isso também vai acontecer aqui. Para o princípio da individualização da pena, ou seja, eu realmente aplicar a pena para que ela possa ter as suas funções, né, sendo visualizadas e chegar nos seus objetivos corretos, se eu realmente individualizar. Então, eu preciso montar essa classificação dele. Perfeito? Muito bem. Falamos do exame criminológico, senhores. Vocês estão lembrando? Tá bom essa revisão? Tá de boa? Estão acompanhando? Sim ou não? Sim. Sim? Beleza. O exame criminológico é muito importante, pessoal. Por quê? Em determinados momentos, pessoal, o preso no regime fechado é obrigatório o exame criminológico. No semiaberto, ele é facultativo. Como que eu vou fazer coleta de dados do perfil genético do condenado por crime doloso? Enfim, tá? Aqui, pessoal, nós vimos as modificações do pacote anticrime com relação ao exame criminológico. Dê uma olhada aqui, artigo 9º-A. Eu peço para os senhores abrirem a sua LEP ou me acompanharem por aqui mesmo. Gente, olha só. Nós tivemos uma modificação, inclusive aqui até vou riscar para os senhores depois, né? Eu vou ter que tirar esse slide aqui. Por quê? Porque ele estabeleceu aqui em quais situações vai caber o exame criminológico. Dê uma olhada nesse primeiro quadro aí. O condenado por crime doloso, praticado com violência grave contra a pessoa, tá? Bem como por crime contra a vida, crime contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável. Tá certo? Aqui nós tiramos a modificação do pacote anticrime, tirou aquela situação do crime hediondo. E ele estabeleceu quais são os crimes mesmo em que eu vou ter o exame criminológico. Então, guarde na sua memória. É para crime doloso com violência ou grave ameaça, crime contra a vida, liberdade sexual, crime sexual contra vulnerável. Tá? Ele vai ser submetido ao exame criminológico. E o que é o exame criminológico? É uma extração de DNA, pessoal, por uma técnica que tem que ser indolor e adequada para isso, entendeu? Quando vai acontecer? No dia que ele entrar no estabelecimento prisional. Vai ser retirado o DNA dele, tá? Eu preciso ter uma política de proteção desses dados, pessoal, desses dados do perfil genético. Eu não posso utilizar isso de qualquer forma, tá? Então, preciso que tenha garantias mínimas de proteção desses dados genéticos. Esse artigo 9º-A, preciso que vocês gravem na sua memória, porque ele vai ser cobrado. Essa modificação, todas as modificações do pacote anticrime serão cobrados na nossa prova, tá? Outra coisa importante, deve ser viabilizado ao titular dos dados genéticos o acesso aos dados constantes dos bancos de dados de perfil genético, entendeu? Todos os documentos da cadeia de custódia, né? Como foi colhido, qual o nome do lacre, enfim, o lacre não, porque vai estar num tubo de ensaio, né? Mas tudo isso precisa estar bem fácil e acessível a eles, tá certo? Agora, uma coisa importante também que o pacote anticrime trouxe é que há muitos presos que cometeram esses crimes, entraram no estabelecimento prisional e não passaram pelo exame criminológico. Como que ele vai ser? Como que isso vai ser viabilizado a partir daí? Pessoal, o pacote anticrime deixou isso muito claro e fácil da gente verificar. Que se ele não tiver sido submetido ao exame criminológico no momento do ingresso dele, ele vai ter que ser submetido ao procedimento durante o cumprimento da pena. Fato. Não quer dizer que, ele não foi não passou pelo exame criminológico no momento do ingresso no estabelecimento prisional, então ele não vai mais? Vai sim, a qualquer momento ele vai ser submetido ao exame criminológico, durante o processo de pena. Isso mesmo, Edilei, tá? Bom, deixa eu ver aqui o que é mais importante para nós, para a gente dar uma revisada sobre LEP. Bom, sobre LEP é o que nós temos para revisar, senhores. Eu não vou revisar aqui o que nós vemos em direito penal, nem processo penal, a gente revisa quando a gente tiver a nossa próxima aula de penal e de processo. Eu quis revisar realmente o que nós vimos na lei de execução penal, tá? Mas, olha, a gente já deu um adianto bom na nossa matéria, tá bom? De execução penal. Ela é mais importante, eu acredito, para mim, no momento até da sua redação,
do concurso do que mesmo na sua prova, porque são somente 4 questões de lei de execução penal que vai cair na sua prova. Por isso que eu acho que ela vai ser cobrada assim de maneira bastante forte no seu processo de redação. Então, confie em mim, você vai ter que saber muito lei de execução penal, muito lei de execução penal, tá? Em que pese ela seja cobrada somente 4 questões da sua prova, beleza? Pessoal, nós ainda não falamos sobre... Vou pegar uma água aqui, rapidinho. Sobre as assistências, tá? Eu pulei esses artigos das assistências, mas nós vamos retomar a eles, certo? Hoje nós vamos entrar aí no artigo 28 em diante da Lei de Execução Penal e vamos tratar inicialmente sobre trabalho interno e externo e depois nós vamos entrar na parte relacionada à disciplina, deveres, direitos e disciplina. Então, nós vamos do artigo 28 agora até o artigo 48, tá bom? Nós vamos entrar nesse mundo da lei de execução penal neste momento. E nas próximas aulas a gente retoma com as assistências, porque é algo assim, que além de ser mais importante do que cair na própria LEP, pode ser que caia na sua redação. Tranquilo? Posso dar prosseguimento, pessoal? Respire um pouquinho, tome uma água. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos mexer aqui sobre trabalho do condenado. Senhores, olha só. Quero que os senhores abram aí o seu artigo 28 da Lei de Execução Penal, ok? Ou vocês acompanhem pelo seu próprio material que está aí na sua tela. Vocês deixaram grande aí, né? Tá aparecendo o slide grande e eu pequenininha do lado. Confirme? Certo. Beleza, show. Vamos lá. Sempre vai ser assim. A gente vai sempre nas nossas aulas retomar o assunto e entrar no assunto novo. Tranquilo? Olha lá. Trabalho do condenado. Gente, uma das ferramentas de ressocialização é você proporcionar trabalho. Vocês vão ver que a lei de execução penal, ela é uma lei muito bonita, né? Ela justamente é feita, pessoal, com o objetivo principal, tá? De proporcionar, né? Proporcionar ao condenado a sua ressocialização. Essa é a ideia, entendeu? Essa é a ideia. E nesse momento, pessoal, a lei de execução penal, ela é toda voltada para isso, toda voltada para o seu objetivo principal, que é a ressocialização. E uma das ferramentas, nós vamos ver aqui, que é o trabalho. O próprio legislador, ele, ao estabelecer o trabalho como uma ferramenta de ressocialização, tá? Ele afirma na lei que o trabalho, além de ser um dever social, é uma condição de dignidade. Entendeu? O trabalho, além de ser um dever social, uma condição social, é condição de dignidade. Tá certo? Bom, isso aí tá já no artigo 28. Além disso, pessoal, o trabalho, ele tem uma finalidade educativa e produtiva. Eu não sei vocês, né? Vocês agora, por exemplo, mesmo que vocês não trabalhassem nesse momento, eu acredito que deve ter alguém que não trabalha, enfim. Mas quando você está... porque você está estudando, tá certo? Você está estudando aqui. E se você não tivesse, você ia se sentir assim, meio improdutivo, não é isso? Você ia se sentir meio improdutivo. Agora, quando você está trabalhando, a situação é totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque o trabalho, ele te proporciona aquele sentimento de você ser alguém assim, produtivo, de você ser alguém útil. E eu preciso demonstrar isso para o preso. O preso precisa estar produzindo, porque ele está num ambiente totalmente nocivo. Ele está num ambiente totalmente nocivo, um ambiente totalmente insalubre.
E se eu deixar ele sem produção, a possibilidade é piorar. Então, a própria lei de execução penal, ele fala que uma das finalidades do trabalho é a finalidade produtiva. Só que eu tenho também a finalidade educativa. O trabalho, ele é algo que, que ele vai... com o trabalho no interior do cárcere, eu vou poder proporcionar para ele algo relacionado à sua própria educação. Ou seja, ele está no ambiente carcerário, mas para a sua ressocialização, eu possibilito que ele transforme aquele momento de prisão em algo que vai proporcionar algo que vai possibilitar que, ao sair do ambiente carcerário, ele possa exercer uma atividade. Então, o trabalho é considerado legalmente como um dever social e condição de dignidade e tem uma finalidade educativa e produtiva. Uma coisa importante, pessoal, que a própria lei de execução penal diz que é o seguinte, que eu preciso proporcionar no ambiente de trabalho... Tá, deixa eu só despedir aqui. Beijo. Com Deus. Manda mensagem para a mamãe, deixa meu carregador aqui. Olha só, eu preciso entender que eu não vou colocar uma bola de ferro no pescoço preso para ele trabalhar. O trabalho não é uma sanção, tá? O trabalho é uma ferramenta de ressocialização. Em razão disso, eu preciso ter precauções relacionadas à sua segurança e à sua higiene também. Eu não posso colocar o preso condenado ou o preso provisório para trabalhar. O condenado é obrigatório o trabalho, o provisório é facultativo, tá? E eu não posso colocar em situações insalubres, eu não posso colocar ele em situações que impossibilitem a sua segurança. Eu tenho que ter tudo aquilo ali. Só que é uma coisa, pessoal. Eu preciso, né, entender que o trabalho, ele é obrigatório para o preso condenado. Professora, lá na Constituição Federal, ele fala que é proibido o trabalho forçoso. Sim. Como a senhora me fala de que o trabalho é obrigatório? Pessoal, o trabalho é obrigatório, não é forçoso. Aquelas situações que vocês veem lá de preso batendo martelo em pedra, né? Preso agarrado ao pescoço, aquela bola, né, de ferro. Isso é trabalho forçoso. É trabalho que impede o seu descanso, é trabalho totalmente avesso à dignidade da pessoa humana. O trabalho obrigatório, não. Só que, professora, se ele não quiser trabalhar, eu vou segurar ele pela mão, vou arrastar ele. Não, não vou. Só que vai ser, nós vamos ver hoje, falta grave. Quando ele se recusa ao trabalho, ele está cometendo uma falta grave, tá certo? Mas olha só, gente, esse trabalho, em que pese ele ser obrigatório, ele não pode ser considerado punição. Ele comete uma falta grave, você vai punir ele com o trabalho. Ele deixa de fazer alguma coisa, você vai colocar ele num trabalho pior. Não, não é. Lembrem-se, trabalho é um direito, é uma obrigação, mas não pode ser punição, ok? Outra coisa, em que pese o trabalho ser obrigatório, ele não está sujeito à consolidação das leis trabalhistas, tá? Isso costuma cair em prova. Por que isso cai em prova, pessoal? Por quê? Porque eu preciso de uma remuneração, tá certo? Remuneração. O preso para trabalhar, ele tem que receber. Professora, mas espera lá. Esse preso, ele já está preso. Ele já está gastando um monte e vai ter que receber? Sim. Tá? O preso, o trabalho é obrigatório e é obrigatório ele receber por esse trabalho. Só que, claro, essa remuneração do trabalho é diferente da nossa remuneração aqui fora. Da remuneração que diz respeito ao que nós temos lá na consolidação das leis trabalhistas. Ok? Por quê? O trabalho do preso, sim, deve ser remunerado mediante uma prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Isso daí eu tenho lá no artigo 29 da Lei de Execução Penal. Ok? Cuidado. Ele vai colocar na sua prova que não pode ser inferior ao salário mínimo. Nós vamos ter, gente, muitos aventureiros nessa prova, tá? Nós vamos ter muitos aventureiros nessa prova. E o aventureiro da prova, ele vai bater o olho e vai falar, poxa, não pode ser inferior ao salário mínimo, enfim. Mas não. Você vai ter que entender o seguinte, que o trabalho do preso não poderá ser remunerado
menos do que 3/4 do salário mínimo. Perfeito? Então, gravem isso. Não pode ser inferior a 3/4 do salário mínimo. É isso que você precisa levar para a sua prova. Tá certo? Só que aí, você tem que pensar uma coisa. Professor, e se eu condenei aquele preso, né, a um trabalho de prestação de serviço à comunidade? Esse serviço vai ser remunerado? Não. A remuneração é para aquele preso que foi condenado a uma pena privativa de liberdade, em que ele está trabalhando dentro do cárcere, ou até mesmo fora do cárcere, porque a gente vai ver que é possível trabalho externo, tá bom? Só que quando eu condeno alguém a prestação de serviço à comunidade, o próprio serviço é sua pena. Tá certo? Então, eu não vou remunerar algo que já é a pena. No caso da pena privativa de liberdade, a sua pena é a privação da liberdade. Se eu estou obrigando ele a trabalhar enquanto ele está privado da liberdade, eu pago para ele. Agora, a obrigação da remuneração não abrange a prestação de serviços à comunidade. Gravem isso na sua memória. Prof, mas me diz uma coisa. O preso, ele vai receber, vamos lá, uma quantia não inferior a 3/4 do salário mínimo. Mas o que ele pode fazer com esse dinheiro? Gente, a lei também estabelece o que deve ser feito com essa remuneração. Isso está lá no parágrafo 1º do artigo 29. E ele deixa claro que o produto da remuneração deverá atender, primeiro, a indenização dos danos causados pelo crime. Gente, se houver determinação judicial para que o preso indenize a vítima pelos danos causados pelo crime, uma parte disso que ele recebe vai ser separada para pagamento dessa indenização. Mas lembrem-se, essa indenização, essa parte que vai ser para a indenização do crime, precisa ser determinada judicialmente, tá? E desde que não tenha sido reparado de outras formas. Outra coisa, pessoal, o produto dessa remuneração, esse grande dinheiro que ele ganha, vai para assistência à sua própria família. Parte disso é para prestar assistência à sua própria família. Outra, a pequenas despesas pessoais. Pessoal, grifem isso daí, ou marque no seu caderno, e já puxe um coração aí, uma estrelinha, porque isso aí vai cair na sua prova. E costuma cair na sua prova dizendo o seguinte, que parte da remuneração do preso é para pagamento de despesas pessoais. Você vai dizer que está errado, tá bom? Você vai dizer que está errado. Por quê? Porque o preso não pode pagar pelas suas despesas pessoais. São somente pequenas despesas pessoais. As provas consideram a alternativa que fala despesas pessoais como errada, ok? Como errado. Essa despesa são pequenas despesas pessoais, perfeito? Outra parte, pessoal, dessa remuneração diz respeito ao ressarcimento ao Estado. De despesas realizadas com a sua própria manutenção, com a manutenção do condenado. E essa proporção vai ser fixada, sem prejuízo da destinação das previstas anteriormente. Então, eu vou ter que separar a parte para o ressarcimento ao Estado de pequenas despesas realizadas. Entendeu? De pequenas despesas, tá certo? Mas eu preciso entender que ressarcir o Estado não pode impedir que este preso consiga realizar as outras obrigações que ele tem. E a mais importante que costuma cair em prova é o seguinte, é o tal do pecúlio. O que é o pecúlio? Pessoal, o pecúlio é o seguinte, é uma poupança forçada, tá? Parte desta remuneração é colocada numa conta judicial. Aqui no estado do Pará, é no Banco do Estado, que é o Banpará, tá bom? O restante dessa remuneração é depositado numa poupança, numa conta no Banco do Estado. Para quê? Para ser entregue ao condenado quando ele for posto em liberdade. Gente, o condenado ele sai da prisão nu com a mão no bolso. Essa aqui é a verdade, né? E aí ele recebe o vará de soltura. Aí o juiz já fala, olha, vamos levantar o pecúlio dele, já na própria sentença já fala, ele corre lá no Banco do Pará e tira lá uma miserinha que foi dada para ele. É algo que vai ajudá-lo, pelo menos, a pegar um ônibus, né, a tomar um lanche, não, porque geralmente acaba. Tem preso que fica aí 3 anos, aí consegue, você imagina, dá para juntar uma graninha pouca, né, mas ajuda o início, não é verdade? Então, uma das
Um dos produtos da remuneração deverá atender à formação do seu pecúlio, tá? Que é uma reserva financeira para quando ele for posto em liberdade, ok? Tranquilo, pessoal. Não é que é só o que sobra, tá, Edileia? Tem que ser reservada uma parte, tá certo? Será depositada essa parte restante. Claro, não deixa de ser uma parte que sobra, mas essa parte restante, depois disso tudo, aí é depositado uma reserva financeira para ele, tá certo? O próprio código fala, ressalvadas as aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio. Perfeito até aí, senhores? Sim ou não? Sim ou não? Sim, professor. Tranquilo. Eu vou dar 5 minutos para a gente tomar uma água, tá bom, pessoal? Realmente.
Vamos embora? Era só uma aguinha. Vamos lá, galera? Tá todo mundo aí? Confirme para mim. Ok. Ok. Vamos lá. Só ajeitar aqui que eu mexi. Oh, meu Deus, porque como estava tão bom. Olha lá, pessoal. Outra coisa importante está relacionada às atribuições do trabalho, tá bom? As atribuições do trabalho, pessoal, conforme eu tenho lá na Lei de Execução Penal, ela tem que observar algumas coisas. Primeiro, critérios de habilitação, tá? Às vezes a pessoa, você, lá na comissão técnica de classificação, ela já começa com o cara, o que você fazia antes? Ah, eu era pedreiro. Poxa, então, se você tem critérios de habilitação para trabalhar na manutenção aqui do estabelecimento prisional. Ah, eu era cozinheiro. Ah, então você tem condições de trabalhar na cozinha do estabelecimento prisional. Tá certo? Então, eu preciso avaliar critérios de habilidade. Isso é importante. Além disso, pessoal, condição pessoal. Às vezes eu pego uma pessoa que é extremamente debilitada, como que eu vou colocar ela para trabalhar na manutenção do estabelecimento prisional? É difícil. Então, além disso, eu vou ter que ver, além de critérios de habilitação, condição pessoal. Outra coisa que a lei de execução penal vai cobrar e que está na sua prova e que vai ser cobrado na sua prova é a necessidade futura do preso. Olha só, gente, eu tive a oportunidade de trabalhar, de ser, né, assessora de um juiz criminal, em que a gente fazia visitas ao estabelecimento prisional tal, e chegava os pedidos de remissão de pena, né, em razão do trabalho. A maior parte do trabalho realizado pelos presos no interior do cárcere era artesanato. Então, o preso fazia o quê? As árvores de Natal, né? Vocês já viram no final do ano? Tem árvore de Natal de plástico por aí, de pneu de carro, enfim. Tudo isso é feito pelos presos. Quando vocês olharem no final do ano, que vocês verem aquele monte de árvore ali da Orla, quem for de Santarém, ali geralmente da Praça Tiradentes, até mais ou menos ali próximo a Cuiabá, são as árvores de Natal que são feitas pelos próprios presos do presídio Silvio Raul de Moura, né? Só que é o seguinte, pessoal, o trabalho de artesanato, a lei de execução penal, ela é enfática e ela diz que ele deve ser evitado. Por quê? Por causa da própria necessidade futura do preso. Vocês vão ver que vai ser muito difícil depois, claro, sem qualquer tipo de preconceito com trabalhos relacionados ao artesanato, ele depois ter uma atividade laboral relacionada a isso. Só que isso segundo que a lei de execução penal afirma. E ela diz que o artesanato ela deve ser evitado caso ele não tenha valor comercial. Eu vi uma vez, e eu fiquei extremamente encantada, um preso, pessoal, num presídio de Itaituba. Ele é um preso extremamente perigoso, tá, gente? Olha, esse roxo no meu braço aqui eu não apanhei, não, tá? Foi um procedimento que eu fiz, tá, pessoal? Tá todo mundo me mandando mensagem. Fabi, o que é o roxo no seu braço? Tá? Nesse aqui foi meu irmão, que é médico, que fez uma aplicaçãozinha aqui em mim que fica assim, normal, tá? Já me mandaram, Fabi, denuncia, tá apanhando. Oh, meu Deus. Bom foi que eu vi bastante preocupação das pessoas, né? Mas não. Preste atenção aqui. Eu vi certa vez um preso em que ele fez com palitinhos de picolé um cofre. Mas o cofre dele era imenso, era uma casa de praia. Ele conseguiu fazer a mesa de sinuca, ele conseguiu fazer um deck, ele fez o desenho da piscina. A casa era imensa, 2 andares, e na chaminé era o cofre. Gente, a coisa mais linda do mundo. Você vê aí um artesanato com finalidade comercial. Aí, tranquilo, com valor comercial. Agora, realmente, você ensinar ele a fazer panelinha pequenininha, né, com alumínio, é mais difícil dele ter um valor comercial. Artesanato com garrafa PET, dependendo do que for. Vou fazer uma luminária de garrafa PET. Gente, não é todo mundo que quer uma luminária de garrafa PET. Não é isso? Então, o artesanato, ele deve ser evitado. Ocorre que, na maioria dos presídios brasileiros, é o tipo de trabalho que nós temos.
Eu vi preponderantemente trabalho de artesanato relacionado a isso. Mas a lei de execução penal diz: vamos evitar o trabalho de artesanato, a não ser em que haja artesanato valor comercial. E ele ainda deixa claro, pessoal, em locais em que eu possa ter realmente. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Regiões litorâneas, por exemplo. Região litorânea, tranquilo de você trabalhar com artesanato, tá? Então, vamos lá. Além disso, eu preciso entender que o trabalho, ele tem um propósito além do cumprimento da pena. E isso a LEP fala. Eu não posso pensar assim, eu vou ter um trabalho justamente para ele poder se ocupar aqui dentro. O cara está fazendo lá miçanga, está fazendo artesanato com garrafa PET, ele está se ocupando. Mas eu tenho que entender uma coisa. Eu não preciso. Lembra que eu tenho aqui? Olha o que eu coloquei para vocês, olha. Que o trabalho ele tem uma função produtiva, só que ele tem uma função educativa. Então, essa função educativa demonstra que eu tenho um propósito além do cumprimento da pena. Então, eu não posso simplesmente vir e pensar o seguinte: olha, eu vou deixar de ocupar a cabeça ali porque a mente vazia é a oficina do diabo. Mas não, você tem que pensar: eu preciso de um trabalho onde eu ocupe a cabeça dele, mas que ele tenha um propósito além da pena. Por quê? Porque junto com o trabalho eu vou proporcionar uma readaptação do preso à própria sociedade. Ok? Bom, outra coisa importante, pessoal, que eu tenho lá, eu já estou mais ou menos ali pelo artigo 33 da Lei de Execução Penal, tá certo? Eu preciso visualizar, gente, a jornada de trabalho. A jornada de trabalho, pessoal, ela não vai poder ser, olha lá, inferior a 6 horas, não vai poder ser superior a 8 horas. Eu preciso possibilitar descanso aos domingos e aos feriados, ok? Trabalhos que relacionem aos próprios serviços de conservação e manutenção do estabelecimento prisional. Ele pode ser realizado com atribuição de horário especial, porque às vezes você não tem como fazer a manutenção do estabelecimento prisional na hora que está todo mundo ali solto, na hora que está todo mundo ali, ou até mesmo dentro da cela. Eu tenho que ter um horário especial para isso, e isso é possibilitado. Além disso, pessoal, eu preciso entender o seguinte, que para pessoas maiores de 60 anos, doentes, deficientes físicos, essas pessoas precisam ser adaptadas às suas condições. Não quer dizer que eu vou deixar elas de promover um trabalho, não é isso, mas eu preciso adaptar essas pessoas às suas condições para exercer o trabalho, tá? Bom, como eu falei ali para vocês, pessoal, do artesanato, lá no artigo 32, parágrafo 1º, ele diz que é importante, que eu poderia deixar o artesanato limitado quando eu tivesse, né, expressão econômica, salvo nas situações litorâneas, tá bom? Dá uma olhada lá nas regiões de praia ou regiões de turismo. Litorâneo não, perdão, regiões de turismo. Porque às vezes regiões em que eu tenho turismo, é importante o artesanato, né? O artesanato local, a pessoa faz, enfim. Então, gravem isso na sua memória. Tudo isso que nós falamos aqui, pessoal, foi o trabalho interno, o trabalho intramuros. Agora nós vamos ao trabalhar aqui, a partir do artigo 36 da Lei de Execução Penal, o trabalho externo, tá bom? O trabalho externo. Gente, eu vou tratar aqui com vocês o trabalho externo para os presos do regime fechado, tá? Porque o trabalho externo para o preso do regime semiaberto é diferente, tá certo? Então, preso do regime fechado, ele tem uma sistematização do trabalho diferente do preso do regime semiaberto. Então, olha só, o preso do regime fechado, pessoal, ele só pode trabalhar em situações muito peculiares. Ou intramuros, ou se ele for o extramuros, fora dos muros, o trabalho externo realmente, somente vai ser em serviços ou obras públicas realizadas por órgãos da administração pública direta e indireta, tá? Então, preso que está no regime fechado, pode trabalhar internamente? Pode. Pode trabalhar externamente? Sim, desde que seja em obras públicas ou serviços públicos. Muito cuidado. Professora, tinha um preso do regime fechado trabalhando no Poder Judiciário. Ele fazia... Não tem problema, é serviço público. Entendeu? É serviço público. Tá certo? Então, muito cuidado para você não ficar guardando na tua cabeça que é só
obras públicas, não, serviços e obras públicas, tá? Entidades da administração direta e indireta ou entidades privadas. Gente, mas desde que seja tomada todas as cautelas contra a fuga em favor da disciplina. Para ele trabalhar numa obra pública, seja para administração pública indireta ou indireta, seja para uma empresa privada, alguns regramentos precisam ser observados, justamente para priorizar essas cautelas que está aí no seu material contra a fuga em favor da disciplina. A primeira delas, pessoal, é o limite máximo. Eu preciso, no máximo, 10%, que esses presos sejam 10% dos empregados da obra. Tá? Se você tem 100 empregados, no máximo 10 poderão ser presos do sistema prisional, no regime fechado, tá bom? Muito cuidado com relação a isso. Outra coisa, vai caber, quem que vai pagar aí? Vai ser o próprio Estado? Aí não. Nesse caso, o preso do regime fechado que trabalha externamente, quem vai pagar para ele é o próprio órgão, entidade, ou a empresa privada, que vai ser responsável por essa remuneração. Eu preciso ter o consentimento expresso, escrito do preso, quando esse trabalho for para a empresa privada, tá? A própria lei fala. Agora, muito cuidado. O trabalho externo do preso em regime fechado é autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional. E o trabalho externo para o preso no regime semiaberto, quem autoriza é o juiz da execução. Eu vou repetir para você anotar no seu caderno. O trabalho externo do preso em regime fechado é autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional. Anotaram? Sim ou não? E o trabalho externo do preso do regime semiaberto, é autorizado pelo juiz da execução penal. Isso aqui despenca em prova. E nego erra por bobagem. Tá bom? O trabalho externo do preso em regime em regime fechado, dependerá de, olha lá, aptidão, disciplina, responsabilidade e cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Tá certo? Se você tiver lá no seu vadimeco, no artigo 37, ele não deixa claro, ele diz que a prestação de trabalho externo a ser autorizada pelo diretor do estabelecimento prisional depende disso daí. Puxa uma setinha lá e coloca, junto com esse 1/6, coloca assim, trabalho externo, regime fechado. Por quê? Porque no regime semiaberto, o preso não precisa desse cumprimento de 1/6 da pena. Se você for preso hoje, vamos lá, a Brenda, ela foi presa hoje e para cumprir a pena no regime semiaberto. Se ela já estiver trabalhando, o patrão dela já entra, o advogado dela já entra lá com pedido de trabalho externo, e se o juiz autorizando, ela pode sair no mesmo dia para trabalhar. Porque ela está no semi-aberto. Edileia, o regime fechado, ele cumpre, é quando ele é condenado a uma pena superior a 8 anos de prisão. E no regime semiaberto, quando ele é condenado numa pena superior a 4, inferior a 8 anos de prisão. Entendeu? Nós vamos trabalhar os regimes, mas por enquanto eu preciso que você lembre disso. O preso no regime fechado, tá? Ele, para ter trabalho externo, ele precisa desse cumprimento aqui de 1/6 da pena. De 1/6 da pena. Só que você pode colocar no seu caderno. O semiaberto não precisa desse 1/6. Tá bom? Deixe isso claro aí no seu material. Certo? Trabalho externo para o regime fechado não precisa de autorização judicial. Basta que haja autorização do diretor do estabelecimento prisional. Tá certo? Eu vou colocar aqui para vocês, ó, rapidinho aqui. Eu vou fazer um esquema. Olha aqui. Trabalho
externo. Regime fechado, regime semiaberto. Aqui não precisa de autorização judicial. Ele é autorizado pelo diretor do estabelecimento prisional. Precisa cumprir? Tá aparecendo aí para vocês? Sim. 1/6 da pena. Agora, no semiaberto, precisa de autorização judicial. Não precisa cumprir 1/6 da pena. Outra coisa importante, aqui é com vigilância. Aqui é sem vigilância. Ok? Anotem esse esquema aí que ele é importante. Já anotaram, senhores? Já. Beleza. Todo mundo? Sim. Beleza. Vamos lá. Então, olha aqui. Aqui, eu já deixei para vocês aqui os próprios artigos que nós trabalhamos, para vocês fazerem a leitura depois. Do artigo 28, onde nós falamos sobre o trabalho, do artigo 28 está aqui, então. Fala sobre a remuneração, só a letra fria de lei mesmo. Eu deixei esquematizado naquele momento, aí depois eu vim deixei a letra fria de vocês para vocês darem uma olhada. Tudo bem, senhores? Vamos agora trabalhar sobre os deveres do preso. E aí, eu convido vocês para abrir o artigo 38 da sua LEP. Acompanha, é sempre bom acompanhar com a LEP aí do lado, tá, pessoal? Muito bom acompanhar com a LEP aí do seu lado, tá? Olha só, gente, dever do preso. Gente, cumpra ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu próprio estado de ser preso, algumas normas relacionadas à execução da pena. Gente, o primeiro dever do condenado é o quê? É ele ter um comportamento disciplinado. É ele cumprir fielmente a sentença. Gente, eu preciso falar, olha, você tem que ser disciplinado. Ele não pode ser alguém subordinado, indisciplinado, não, porque isso é dever dele. Outra coisa que ele tem como obrigação, obediência. Só um minutinho. Obediência ao servidor. Ele tem que ter obediência ao servidor público que está trabalhando ali e ele precisa ter respeito com qualquer pessoa que ele tem que se relacionar. Isso é dever do preso. Além disso, é dever dele ter urbanidade e respeito no trato com qualquer outro condenado. O preso, ele tem que tratar bem o coleguinha de cela dele. Ele tem que ter conduta oposta, ou seja, contrária a qualquer movimento, seja ele individual ou coletivo, relacionado à fuga, ou qualquer subversão à ordem ou à disciplina. Não é simplesmente ele não participar disso, é ele não querer que isso aconteça, tá? É ele simplesmente ter uma conduta totalmente avessa a isso. Outro dever dele, pessoal, olha aqui, execução do trabalho. Gente, esse daqui eu gostaria que vocês tivessem um carinho especial nesses 5, por quê? Porque o trabalho, além de ser um direito, ele é um dever, tá? O trabalho é um direito do preso.
justamente por causa das suas benesses que o trabalho pode trazer para ele, mas também é um dever, tá? Então, cuidado, porque pode cair nisso na sua prova. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. Olha aqui outro dever, submissão à sanção disciplinar imposta para ele. Indenização à vítima e aos seus sucessores. A indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção, mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. É dever dele também, pessoal, manter a higiene pessoal e o asseio da cela ou do seu alojamento. Isso é dever dele. Dever de limpeza, né, de higiene. Conservação dos objetos de uso pessoal. Agora, olha só. Vai cair na sua prova que os deveres que estão estabelecidos aí no artigo 38 da LEP são somente para os presos condenados, mas não. Esses deveres, pessoal, naquilo que couber, tá? Porque ainda o preso provisório não vai ter ainda necessidade de indenização da vítima, né? Indenização do Estado, nada disso. Mas, ao que couber, esses deveres também são determinados aos presos provisórios, tá bom? Então, tomem cuidado com relação a isso. Agora, os direitos, pessoal. Direitos do preso que eu tenho, tá? A partir aqui do artigo 40, tá, pessoal? Gente, olha só. O que nós temos que lembrar e trazer para a nossa prova? Quem tem que cuidar desses direitos, cuidar pelo respeito à integridade física e moral dos condenados, seja dos presos condenados ou dos presos provisórios, é qualquer autoridade. Todas as autoridades são responsáveis por manter o respeito à integridade física e moral dos presos, sejam eles condenados ou provisórios. E aí, nós vamos ver aqui alguns dos direitos do preso, tá, pessoal? Aqui nós não temos no artigo 41 um rol taxativo de direitos, é um rol exemplificativo. Direito do preso à alimentação suficiente e vestuário. Gente, quando eu falar ali, é alimentação suficiente. Eu preciso ter café da manhã, eu preciso ter almoço, eu preciso ter café da tarde, eu preciso ter janta. Eu não sei se tem café da tarde não, tá? Mas eu acredito que janta, né? Até porque o preso ele tem que dormir cedo. Ele janta cedo para poder dormir cedo, não é isso? Mas, olha só. Gente, uma das coisas que mais causa rebeliões, né? Confusão no cárcere é a alimentação. Eu me lembro de uma vez em um dos presídios que eu tive a oportunidade de visitar, né, obrigatoriamente, né, porque era o meu trabalho, eles estavam planejando realmente uma rebelião, porque o café estava vindo com pouco pó, o leite estava vindo com pouco pó, o pão estava vindo com pouca margarina, eles estavam comendo frango todos os dias, eles não aguentavam mais comer frango. Era isso, entendeu? A alimentação é algo que é muito importante ser mantida bem no ambiente carcerário. Ah, professora, mas na escola não tem direito à alimentação para as crianças. Por que eu vou cuidar da alimentação do preso? Gente, eu preciso entender o seguinte, que nós não temos prisão perpétua no Brasil, nós não temos pena de morte no Brasil. Esse preso vai sair. E uma das situações que eu vou precisar ressocializá-lo e que eu vou conseguir manter a ordem no cárcere é eu ter uma boa alimentação. Entendeu? Preciso que haja uma boa alimentação. Depois eu vou mandar para os senhores as regras de Mandela, que eu preciso que os senhores leiam essas regras de Mandela, tá? Que vocês vão ver como que nas regras de Mandela, que são as regras para o tratamento mínimo dos presos, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, né? Então, são regras internacionais, regras mínimas de tratamento. Aquilo ali é um mínimo que deve ser feito, entendeu? Para os presos mundiais, tá? São regras internacionais para todos os estados das Nações Unidas, tá? E eles falam lá nas regras de Mandela que a alimentação do preso tem que ser feita por um nutricionista. O nutricionista tem que ter totalmente balanceada. Vou mandar para vocês e eu quero que vocês leiam isso, pode ajudar vocês bastante na prova de redação também. Outra coisa, atribuição de trabalho e remuneração. Vocês estão vendo lá que o trabalho estava como dever e aquele também está como direito? Terceiro, previdência social. Muito cuidado com essa previdência social, pessoal, não é qualquer preso, tá? É aquele preso que antes de estar encarcerado,
antes de estar encarcerado, ele pagava Previdência Social. É essa a ideia, tá? A constituição do pecúlio. Pecúlio nós vimos lá que é aquela reserva financeira obrigatória, né? Isso aí, essa constituição do pecúlio é um direito do preso. Outro direito, pessoal, é a proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Eu vou deixar aqui um círculo aqui, depois eu vou falar para vocês por quê. Exercício de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, desportivas anteriores, desde que compatível com a execução da pena. Eu posso deixar o preso sair para ir jogar um jogo de futebol ali, porque ele já era jogador de futebol antes. Entendeu? Se é compatível com a execução da pena, não tem por que eu impedir isso. A assistência, nós vamos trabalhar na nossa próxima aula de lei de execução penal essas assistências. A assistência material, jurídica, de saúde, educacional, social e religiosa. E aqui, pessoal, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. Isso aqui é das mais importantes, né? É eu não permitir que o preso, ele seja o quê? Ele seja fotografado. É não permitir que o preso, ele seja mostrado em jornais. Levanta a cara do preso, né? Esse sensacionalismo não pode. A proteção contra qualquer forma de sensacionalismo é um direito do preso. Além disso, pessoal, é direito do preso entrevista pessoal e reservada com o advogado. Eu tenho que ter no próprio estabelecimento prisional um parlatório. É um local específico onde ele pode falar com o advogado dele, tá? Sem que ninguém se intrometa, sem que ninguém interfira, sem que esteja sendo gravado, enfim. Outro, visita do cônjuge ou companheira. Vou também marcar aqui, tá? Outra coisa. Primeira coisa que suspende quando começa uma avacalhação muito grande é visita do cônjuge, né? Gente, o preso, ele não pode ficar sem ver a família dele. É direito dele. Mas pode ser suspenso? Nós vamos ver que pode. Professora, se é direito, por que suspende? Eu vou já mostrar para vocês onde na LEP permite isso. E também, pessoal, uma das coisas que causa rebelião no estabelecimento prisional está relacionada à própria visita. Principalmente visita íntima, tá, gente? Outro direito, chamamento nominal. Gente, vocês vão para curso de polícia, quem aqui já tiver passado um concurso de polícia militar ou é policial militar, você ganha um número na academia, você é chamado por um número. E o preso, ele tem direito ao chamamento nominal. Você não vai chamar ele pelo apelido dele, você não vai chamar ele pelo ei neguinho, ei branquelo, ei ladrão. Não pode. Ele tem o direito de ser chamado pelo seu próprio nome. É um direito do preso, deixei em vermelho. Outra coisa, igualdade de tratamento. Gente, os presos têm que ser tratados igualmente. Só que eu tenho exceção, sim, coloquei até em vermelho, salvo quando exigir pela individualização da pena, né? Por exemplo, eu não vou colocar, né, presos que têm lá crimes, por exemplo, de estupro, junto com outros presos, né, pessoal? Eu vou tratar igualmente, mas eu vou colocar eles para comer em horário diferente, para ter visita em horário diferente, né? Por quê? Porque isso daí é algo para a própria proteção deles, tá? Audiência especial com o diretor do estabelecimento prisional. O preso grita de lá, eu quero falar com o diretor. É direito dele, tá? E ele pode exercer isso. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de seu direito. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura ou de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. E aqui, vou grifar também ele, tá? E depois eu vou dizer por quê para os senhores. Atestado de pena a cumprir emitido anualmente sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente. Gente, olha só. O atestado de pena é um documento que é entregue ao preso, onde eu tenho todos os dados da pena dele, tá? Eu tenho lá a data que ele vai finalizar a pena, eu tenho a data que ele vai progredir de regime, a data que ele vai para o livramento condicional, tudo isso ali. Tudo que aconteceu durante toda a vida dele. Ele teve remissão de pena, então a pena dele diminuiu. Todos os dados dele estão ali nesse atestado de pena. E todos os anos ele precisa receber aquilo ali, tá? É direito do preso. Agora, olha só. Vocês viram que eu marquei 3 direitos ali. Eu marquei, olha só, a proporcionalidade, dá uma olhada.
Na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Eu trabalhei a visita do cônjuge, companheira, parente, amigos em dias determinados, e eu marquei aqui o contato com o mundo exterior por meio de correspondência. Gente, olha aqui. Esses 3 direitos, eles podem ser suspensos ou eles podem ser restringidos mediante um ato motivado do diretor do estabelecimento prisional. Por isso que vocês veem, pessoal, que às vezes acontece aquelas rebeliões, acontece aquele motim, acontece o que seja ali dentro, e a primeira coisa que o diretor do estabelecimento prisional corta é a visita de parente. Aqui em Santarém, durante o período da intervenção, foi cortado, né? Foi suspenso a visita de parente, a visitação, tá certo? Gente, para essa suspensão, não precisa de autorização judicial. É o próprio diretor do estabelecimento. A restrição e suspensão desses 3 direitos aí não precisa de autorização judicial, tá certo? Basta que haja depois uma comunicação do diretor do estabelecimento prisional para o juiz. E informe, olha, foi suspenso a visita íntima em razão disso e daquilo outro. Entendeu? Então, olha só. Essas restrições, essa suspensão de direitos também serão aplicadas ao preso provisório e ao preso que está com medida de segurança de acordo com o que ele cometer ali, tá certo? Outro direito importante, pessoal, é a garantia, que é garantida a liberdade de contratar médico da confiança pessoal do preso, tá? Às vezes o preso está doente, claro que eu tenho ali o serviço de enfermagem, o serviço médico dentro do próprio estabelecimento prisional, mas se ele quiser contratar um outro médico da sua confiança para atendê-lo, não há qualquer tipo de problema, tá bom? E aqui, se eu tiver qualquer divergência entre o médico oficial e o médico particular, quem vai resolver essa celeuma é o juiz da execução. Costuma ser cobrado isso em prova, tá certo? Muito bem. Finalizamos aí, então, o artigo 40. Nós começamos no artigo 28 e já estamos no artigo 43, pessoal. Tudo tranquilo até aí? Me confirmem, senhores. Sim? Beleza. Tá dando aí para vocês entenderem, né, massificarem o assunto. Depois, é claro, eu preciso que vocês retomem isso na revisão. Mais uma vez, convido vocês, né, que no dia 30, no próximo sábado, eu vou fazer aquela oficina, né, para a gente tratar, assim, aquelas pessoas que não têm condições de pagar uma mentoria, né, eu vou, durante a oficina, desvendar o que eu faço, o que eu fazia na minha mentoria para os meus alunos, né, para você poder fazer isso sozinho, tá bom? Olha lá, outro ponto importante, iniciando aqui o artigo 44 da Lei de Execução Penal, nós vamos tratar sobre a disciplina. Bom? Sobre a disciplina. Gente, a própria Lei de Execução Penal, ele diz que a disciplina consiste na colaboração com a ordem. Então, aí anota a primeira coisa. Tem 3 coisas que demonstram que é a disciplina. É a colaboração com a ordem. A segunda é a obediência às determinações das autoridades e aos seus agentes. E o terceiro, o desempenho do trabalho. Essas 3 coisas aí é o que é a disciplina no ambiente carcerário. Consiste na colaboração com a ordem, ok? Na obediência às determinações impostas pelas autoridades e pelos agentes e pelo desempenho do trabalho. Quem está sujeito à disciplina? Gente, o condenado que está aqui, a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito e o preso provisório. Essas pessoas aqui estão sujeitas à disciplina no ambiente carcerário, tá? Aqui eu tenho, pessoal, o próprio princípio da legalidade. Eu vou ter as faltas graves, né, estabelecidas, que nós vamos ver daqui a pouquinho, né? E eu não posso ter nenhum estabelecimento de falta grave, nem combinação de sanção disciplinar, se eu não tiver previsão de lei anterior ou algum regulamento, tá? Então, princípio da legalidade é aplicado à Lei de Execução Penal aqui. Outra coisa importante que a Lei de Execução Penal cobre. Eu posso aplicar sanção disciplinar? Posso e devo. Tá? Mas a aplicação da sanção disciplinar não pode colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Tá? Então, a aplicação de sanção tem que visualizar, não pode colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Outra coisa,
É vedado a aplicação de cela escura. Gente, não existe mais. É fora de moda, é demodê, é ilegal, é contra, viola os direitos humanos, tá? Professor, gente, aqui, eu preciso que vocês, ao estudar lei de execução penal, ao estudar para esse concurso da SEAP, você, assim, apague um pouco, seque um pouco o seu corpo com tudo aquilo que você pensa sobre preso, tá? Professora, você fala de direitos humanos, chega a me dar uma raiva, né? Não. Esqueça isso, nós estamos estudando o que está na LEP, tá bom? E eu preciso que você também, ao falar de uma redação, você defenda os direitos humanos no interior dos cárceres, porque senão você vai reprovar, tá? Outra coisa, cela escura. Não posso colocar ninguém em cela escura. Isso viola os direitos humanos. E outra coisa, é vedada a aplicação de sanção coletiva. Imagina que você vai, né? Tem os agentes prisionais, muitas vezes com o apoio da polícia militar, né? Fazem revista nas celas e acha aquele monte de celular na cela, acha droga na cela. De quem isso daqui é? Não sei. Ninguém se acusa. Ninguém vai se acusar, obviamente. Então vou aplicar sanção para todo mundo, tá todo mundo aqui coletivo. Isso não pode. Isso quem podia fazer era na escola, né? A professora fazia isso na escola. Todo mundo está de castigo, então. O pai fazia isso. Vocês todos estão de castigo. Aqui não pode. É vedada a aplicação de sanção coletiva, tá? Olha só. Gente, para não falar que ele não foi avisado, a própria lei de execução penal, ela determina que o preso, ao iniciar essa execução penal, ele vai receber uma cartilha. Nessa cartilha tem todas essas normas disciplinares. Então, ele vai ler. Se ele não souber ler, alguém vai ler para ele, tá? Alguém vai ler para ele, ok? Então, ele recebe, ele vai receber, ele vai ser cientificado de todas as normas disciplinares, tá bom? Outra coisa, o exercício do poder disciplinar. Gente, cuidado. Na tua prova vai dizer que o exercício do poder disciplinar é do juiz de execução. Você vai dizer que não. O exercício do poder disciplinar é da autoridade administrativa. Professora, é do diretor do estabelecimento prisional? Não sei. É do governador? Não sei. Depende do regulamento de cada estado. Olha aqui. A única coisa que eu posso te falar é que o poder disciplinar vai ser exercido pela autoridade administrativa conforme as disposições regulamentares. Tá entendendo? Conforme as disposições regulamentares. Então, não tem como dizer que a autoridade administrativa é o diretor do estabelecimento prisional, é o governador do estado. Não tem, ok? Outra coisa, as faltas disciplinares. Pessoal, passamos aqui do artigo 44 e vamos entrar aqui ao artigo 49 e vamos tratar sobre as faltas disciplinares. Alguns apontamentos muito importantes para a nossa prova. Tá tranquilo até aí, senhores? Estou falando muito rápido, tá conseguindo assimilar? Vou parando um pouco, vou perguntando, né? Tudo certinho. Tudo certinho, né? Vamos lá. Então, agora, as faltas disciplinares. Gente, preciso entender que a lei de execução penal, ela diz que existe faltas leves, faltas médias e faltas graves. A própria lei de execução penal diz o seguinte, olha, é a legislação local que vai me dizer quais são as faltas leves e médias. Agora eu te pergunto, então as faltas que estão na lei de execução penal são faltas o quê? Grave, média ou leve? Pergunto aos senhores. O que vocês acham? As faltas que estão na lei de execução penal são as faltas leves, médias ou graves? Escrevam aí no chat, bora ver. Se eu estou falando que as faltas leves e médias serão determinadas pela legislação local, o que eu tenho na LEP são faltas graves, médias ou... boa, faltas graves. Na lei de execução penal, está estabelecido as faltas graves. Perfeito? Na lei de execução penal estão estabelecidas as faltas graves. Eu não tenho falta leve, eu não tenho falta média na LEP. Anota, por favor. Não existe falta leve nem média na LEP.
todas as faltas disciplinares que estão disciplinadas na Lei de Execução Penal são faltas graves. Beleza? Vamos ver aqui quais são essas faltas graves. Primeiro, se o condenado que ele incitar ou ele participar de movimento para a subversão da ordem ou da disciplina, é falta grave. Se ele fugir, é falta grave. Se ele possuir indevidamente instrumento capaz de ofender a integridade física de outra pessoa, é falta grave. Se ele provocar acidente de trabalho, é falta grave. Se ele descumprir no regime aberto as condições impostas, é falta grave. Olha só, no regime aberto, ele progrediu, né, do fechado para o semiaberto para o aberto. Aí o juiz vai fazer uma audiência admonitória, porque o juiz vai admoestar ele a respeito das condições que ele vai ter que cumprir. Então ele fala, olha, você não vai poder ir para festa, não vai poder ir para bar, não vai poder sair da cidade, tem que vir assinar aqui todo mês. O cara tá no regime aberto, tá de boa. Gente, só que aí o cara vai e descumpre as condições impostas pelo juiz. Se ele tá no regime aberto e ele descumpriu essas condições, é falta grave. Agora, olha só. Lá no artigo 39, nós vimos os deveres do preso. E quando o preso, ele não observar o que está lá no inciso 2 e no inciso 5 do artigo 39, ele comete falta grave. E qual é essas situações? Se o preso, ele não tiver obediência ao servidor público e respeito a qualquer pessoa que ele tem que se relacionar, ou se o preso deixar de executar o trabalho, as tarefas e ordens recebidas, é falta grave. Lembra que eu falei lá para vocês o seguinte, que o preso, o preso condenado, o trabalho é obrigatório, mas eu não vou forçar ele ao trabalho. Só que se ele não executar o trabalho, é falta grave. Então, essas duas circunstâncias, esses dois deveres dele, que é o dever de observância ao servidor, o respeito e qualquer obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa e execução do trabalho, se ele deixar de fazer isso, é falta grave. Se ele tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho eletrônico, rádio ou similar que permita a comunicação com outras pessoas, falta grave. Se ele se recusar a submeter ao procedimento de identificação do perfil genético, opa, olha aqui, isso aqui, estabelecimento pelo pacote anticrime, tá? Se ele deixar de se submeter ao procedimento de identificação do perfil genético, é falta grave também. Essas faltas graves também são aplicadas ao preso provisório naquilo que couber. Tudo é aplicado ao preso provisório. Ok? Outra coisa. Essas faltas graves aqui são para as pessoas que estão cumprindo pena privativa de liberdade. Ok? Só que eu tenho faltas graves também para aqueles condenados que estão cumprindo pena restritiva de direito. E para os condenados que estão cumprindo pena restritiva de direito, ele vai cometer falta grave se, olha aí na sua tela, se ele descumprir injustificadamente a restrição imposta. Foi dito para ele o seguinte, que ele não podia sair da cidade de Santarém pelo período de 6 meses. Descumpriu, falta grave. Se ele retardar injustificadamente o cumprimento de obrigação imposta, foi determinada para ele que ele doasse 100 cestas básicas para a PAI. Ele não justificou e ele não doou. Falta grave. E se ele também, olha aqui, essa falta grave aqui, ela é comum tanto para pena restritiva de direito quanto para pena privativa de liberdade. Se ele desobedecer o servidor, se ele desrespeitar qualquer pessoa ou se ele se recusar ao trabalho, falta grave. Cuidado, porque na tua prova, ele vai dizer o seguinte, é falta grave prevista ao condenado a pena privativa de liberdade o descumprimento injustificado à restrição imposta. Você vai dizer que está errado. Que essa é uma falta grave sujeita ao preso que está com pena restritiva de direitos. Entenderam isso, sim ou não? Não, a falta grave não vai aumentar a pena, não. A falta grave vai impedir que ele possa progredir de regime, vai fazer com que ele perca dias remidos da pena dele. Por exemplo, ele trabalhou e ele perdeu, e ele ganhou dias na pena dele. A falta grave vai possibilitar que ele perca novamente esses dias. Entendeu? Olha só. Esse aqui é um slide que, se eu fosse você, eu dormia e acordava com ele. Porque, com certeza, ele será cobrado na sua prova. Regime disciplinar diferenciado. O regime disciplinar diferenciado, ele sofreu uma grande modificação. Não foi pequena, foi uma grande modificação.
pelo pacote anticrime, tá? Olha só. O que é o regime disciplinar diferenciado? Gente, quando o preso, ele comete, olha aqui, ele comete um crime doloso, né? Ele vem se subverter a ordem ou disciplina interna. Ele vai poder ser sujeito ao regime disciplinar diferenciado. Uma coisa importante é a possibilidade também do preso provisório, do preso condenado, ou preso nacional ou estrangeiro ser submetido ao RDD, tá? Muito cuidado, porque a prova vai te dizer o seguinte: o preso provisório não poderá ser submetido ao regime disciplinar diferenciado. Você vai me dizer que isso está errado, porque o preso provisório, sim, pode ser submetido ao RDD. Vai cair na sua prova que o preso estrangeiro não vai poder ser submetido ao regime disciplinar diferenciado, e você vai dizer que ele pode sim, tá? Então, o que é o diabo do RDD? Olha só. Primeiro, você vai ter que saber a duração do regime disciplinar diferenciado, que ele pode ser até 2 anos, tá? Até 2 anos. Pode ser repetido se ele cometer uma nova falta grave. Eu vou recolher o preso a uma cela individual. As visitas dele vão poder somente ser visitas quinzenais de 2 pessoas por vez, tá? E essas visitas serão realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos. Entendeu? E só vai poder ter duração de 2 horas. Uma coisa que é importante, essa visita somente vai ser realizada por familiar. Porque se for um terceiro para visitar ele, um amigo, visitar o cara que está no RDD, vai precisar de autorização judicial. Tá bom? O preso que está sujeito ao regime disciplinar diferenciado vai poder ter saída da cela por 2 horas diárias para banhos de sol, em grupos de até 4 presos, desde que não haja contato com um preso do mesmo grupo criminoso. As entrevistas do preso vão ser sempre monitoradas, exceto com o seu defensor. Mas, gente, essa modificação do pacote anticrime do RDD, ela é tão gravosa, né, que pode ser que o juiz determine que ele nem com seu defensor ele possa ter entrevista sem monitoração, tá? Outra coisa importante, quem está preso do regime RDD vai poder ter fiscalização do conteúdo da sua correspondência. As audiências que ele for participar vai ser preferencialmente. Gente, cuidado. Na tua prova vai dizer que é obrigatoriamente, você vai dizer que é preferencialmente por videoconferência, garantindo a participação do defensor no ambiente do preso. Mudou muito o RDD. Eu acredito que na tua prova ele vai cobrar como era, e como era tá errado. Então, nós temos que saber isso daqui, tá? É a grande problema das pessoas que já trabalham no ambiente carcerário de forma temporária e que vão fazer esse concurso agora, porque eles sabem muita coisa, mas mudou. Então, estuda. É melhor, por exemplo, Edileia nunca trabalhou no ambiente carcerário, eu acredito. A Thalita também não. Se você já tiver trabalhado, vocês me falam, tá? Então, vocês não tiveram contato com a lei de execução penal. Então, tá fácil de vocês aprenderem como era. Agora, quem trabalha no estabelecimento prisional, que já mexia com a lei de execução penal, fica na cabeça aquilo que era. Então, estude como está agora. Outra coisa importante. O RDD, já falamos aqui, ele pode ser preso provisório, preso condenado, preso nacional ou preso estrangeiro. Entendeu? Quem vai expor, em qual motivo que eu vou poder colocar a pessoa no RDD? Aquele preso que ele apresenta um alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento prisional e para a sociedade, vai ser colocado em regime disciplinar diferenciado. Aqueles presos que recaem sobre ele fundadas suspeitas. Vocês estão vendo que eu não falei em provas? Eu falei fundadas suspeitas. Não é suspeitinha, não. Ela tem que ser fundada, tá? De envolvimento em participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, mesmo que ele não tenha praticado falta grave. Olha aí. Nós falamos aqui, pessoal, que o preso que ele pratica um crime com falta grave é sujeito ao RDD, né? Mas na situação do preso
que ele tem fundadas suspeitas de ele participar de organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, mesmo que ele não tenha cometido falta grave, ele vai se sujeitar ao RDD. Leve isso para sua prova, porque isso pode ser cobrado. Tá certo? Aqui, eu deixei para vocês ipsiliter como está no próprio código, né? Como está no próprio código, no artigo 52, tá? O parágrafo 3º aqui, vou colocar aqui para vocês, do artigo 52. Quem quiser já acompanha aí, pode abrir o artigo 52, mas aqui está tudo certinho. Presta atenção aqui. Existindo indício de que o preso exerça liderança, estou falando de preso líder, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, ou que a organização dele, mesmo que ele não seja líder, tenha atuação em 2 ou mais estados, obrigatoriamente o RDD dele vai ser em presídio federal, tá? Então, cuidado. Preso que é líder disso daí, vai para presídio federal. Ou que a organização criminosa dele, mesmo que ele não seja líder, tenha atuação em 2 ou mais estados. Olha só, o regime disciplinar diferenciado pode ser prorrogado sucessivamente por um período de 1 ano. Então, cuidado, na tua prova vai falar o seguinte, o RDD pode ser até 2 anos, né? Podendo ser prorrogado por até 2 anos, tá errado. As prorrogações são sucessivas de 1 em 1 ano, tá? E para ter essa prorrogação, eu preciso ter indício, cuidado, não é prova, é indício, de que ele continua apresentando alto risco para a ordem, de que ele continue mantendo vínculos com a organização criminosa, entendeu? De que, nessa hipótese aqui dele ser líder, o regime disciplinar diferenciado vai contar com uma alta segurança interna e externa, principalmente no que diz respeito a evitar contato do preso com membros da organização criminosa, associação e grupos rivais. Ok? Olha só. Para esse tipo de pessoa, essa visita que está aqui, olha aqui, ó, visita quinzenal, vai ser diferente. Para esses presos específicos, que são líderes de organizações criminosas, essas visitas dele vão ser gravadas em sistema de áudio ou de vídeo, com autorização judicial, e vai ser fiscalizada por um agente penitenciário. Então, vocês estão vendo aqui que o pacote anticrime, aquele projeto inicial, né, do Sérgio Moro, né, era justamente para a gente poder vir e tentar quebrar as organizações criminosas, né? Então ele veio realmente e trouxe situações assim muito piores para combate à organização criminosa, e uma das situações é essa. O preso que é líder de organização criminosa, até a visita dele vai ser gravada e vai ser fiscalizado por um agente prisional. Agora olha aqui, gente, tem preso que não tem ninguém na vida e que está no RDD. Aí a LEP ficou com dó, né? O que ele falou? O seguinte, olha, se nos primeiros 6 meses gravam isso daqui, de regime disciplinar diferenciado, o preso que não receber visita poderá, após prévio agendamento, ter contato telefônico que será gravado com uma pessoa da família 2 vezes por mês e por 10 minutos. Galera, eu tenho certeza que este parágrafo 7º vai estar na sua prova. Eu preciso que você esquematize. Inclusive, pessoal, na minha oficina, que vai ser dia 30, até esse esquema eu vou mostrar para vocês como eu costumo fazer, como eu costumo deixar nos meus cadernos de resumo, tá? E como eu volto à leitura. Por isso, mais uma vez, eu digo que é importante você fazer essa oficina. Inclusive, está com desconto melhor para os alunos que são já do time Fabiana SEAP. Eu preciso muito que vocês façam essa oficina, porque vai dar, assim, uma luz na sua cabeça para estudar. Beleza? Pessoal, o seguinte, finalizamos aqui, então, tudo que nós tínhamos que trabalhar a respeito de trabalho interno, trabalho externo do preso, disciplina, falta grave, regime disciplinar diferenciado, deveres e direitos do preso. Nós demos, assim, uma avançada muito boa no nosso edital relacionado à lei de execução penal. Eu vou montar para vocês uma lista de exercícios que possivelmente eu já encaminho para vocês na segunda-feira, ok? E sobre essas matérias, sobre essa matéria que nós vimos hoje, e a gente vai, para vocês, resolver essa lista de exercícios, e depois eu mando o gabarito para vocês. E a gente tiver oportunidade, a gente resolve junto essa lista. Perfeito, senhores, tudo bem até aí o nosso sábado hoje de lei de execução penal? Tranquilo? Excelente.
Excelente. Pois bem, pessoal, foi um prazer inenarrável estar com vocês esta manhã de sábado. Beijos e fiquem com Deus. Bom fim de semana.